Alô, minha gente, estamos entrando no ar com mais uma live do No Meio Campo, hoje no dia 15/6. Hoje nós vamos bater um grande papo aí com o Raoni, com o Sérgio Ribeiro. Raoni forçado, senão ele vai me jogar vai dar uma voadora em mim. Hoje vamos falar sobre vários assuntos muito interessantes. Vamos falar sobre racismo, vamos falar sobre a volta do futebol, impeachment do Whitson, vamos falar de muita coisa. Mas antes de todo mundo se apresentar, deixa eu tentar aqui uma coisa nova pra gente aqui. Peraí. Calma, Sérgio, calma, Rony. Deixa eu tentar um negócio aqui rapidinho, para ver se vai aqui. Vamos que vamos. Vamos que vamos. Aqui. Opa. Tela grande. Ver aqui como é que tá aparecendo aqui. Aí sim. Peraí. Ouvindo aí? Sim. Essa é a nossa entrada aí, tá do jeito que todo mundo gosta, né? Daquela forminha. Vou apresentar aí, vou começar de cima. Raoni, deixa eu fazer uma pergunta para você, meu amigo. Como está aí o frio nórdico do Nordeste aí? Fala para mim. Um abraço, meu irmão. Boa noite, meus amigos. Boa noite aí ao pessoal que está nos assistindo. Rapaz, aqui agora começou aí o inverno, como dizem em inglês, winter is coming to prison. Então... Que sotaque britânico! Rapaz, ele é o nórdico. Rapaz, ele poderia substituir o Thor, cara. Inglês londrino. E tá esfriando, pior, cara, que tá esfriando de verdade, tá ficando muito frio aqui, agora muito frio para nossos padrões aqui, né? 22 graus, já tô dormindo de meia, de calça, todo coberto. E parece que o rapaz lá tem a boca de praga, viu? Frio da gota aqui. Muito frio, eu imagino. Eu imagino essa época, né, Sérgio? Aí, assim, o frio, porque aqui no centro-sudeste, né? Aqui é outro tipo de frio. Não tem aquela corrente de neve que tem lá no Nordeste, nem no Norte, não. Aqui é uma coisa mais light, dá até praia, né? Assim, Liberou Geral tem praia, tem tudo. Sérgio Furtado. Inclusive, eu vi uma foto que eu acho que era você na praia, meu irmão, no futebol. Como é que você tá? Boa noite. Boa noite. Bom, eu na praia, pode até ser, agora jogando futebol, não mesmo. Era mais fácil se eu tivesse do lado da barraquinha tomando aquela geladinha. Aí você poderia falar, era o Sérgio que estava lá. Salve, salve, galera. Boa noite, Raoni, boa noite, Nixon. Boa noite ao nosso amigo Ricardo, que hoje não pôde estar aqui ao vivo com a gente, mas está de casa acompanhando. O frio aqui está chegando, né, cara? Ontem esfriou um pouquinho, hoje tá naquele fusco-fusco, né? Chove, para, chuvisquinho, para. Mas a gente que é carioca não tem frio, né? Porque aqui, na verdade, tem 20 graus aqui pra gente é frio. Então isso. Para mim, é o seguinte, meu irmão. Baixou de 20, já tá nevando, né? Então... É verdade. Hoje temos vários assuntos aí, como você falou, meu amigo Nixon. E vamos que vamos. Vamos que lá vem pedrada. Vamos começar falando assim, só para deixar bem claro para todo mundo, eu sou totalmente favorável à volta dos treinos. Também acho que tem que voltar uma hora, apesar do Brasil não ter regra para nada, a gente não tem controle de nada. Também sou favorável à volta do futebol em algum momento, não agora, não semana dia 15, dia 19, dia 20, não isso, um pouquinho à frente, mas sou muito favorável. A Federação do Rio de Janeiro está encabeçando um movimento para voltar o futebol ainda essa semana. 2 clubes são contrários, Botafogo e Fluminense. Teve um arbitral hoje, daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso,
Mas o que vocês acham aí? Tem que voltar a disputa do Campeonato Carioca, ou vocês acham que tem que ter o treino? Os times têm que voltar a treinar. E negociando protocolos, analisando esse protocolo do Flamengo, que está sendo elogiado pela CBF, pela Conmebol, até mesmo por uma parte da FIFA, está sendo elogiado. Como é que segue nisso aí? Vamos lá, Raoni. Você que é professor. Bom, de cara, eu fui contra o retorno aos treinos. Eu acho que o ponto de partida para esse lobby de retorno ao Campeonato Carioca foi o retorno dos treinos do Flamengo, o protocolo do Flamengo, nada contra os métodos do Márcio Tadeu. Ele sabe o que fazer, tem conhecimento técnico para isso, embora tenha atropelado algumas pessoas da área, inclusive o próprio Conselho de Medicina do Rio de Janeiro. Mas eu era contra o início dos treinos, porque eu sabia que, de alguma forma, isso ia criar uma reação em cadeia. Se o Flamengo está treinando, por que o Flamengo não pode treinar? Se o Flamengo está treinando, o Flamengo está... Aí começa a cobrar dos outros que façam o mesmo, e nem todo mundo pode fazer o mesmo. E aí isso está gerando uma reação em cadeia, está culminando com essa pressão para o retorno ridículo do Campeonato Carioca, uma competição que, para o quadro nacional, para o quadro da própria necessidade de existência do futebol, não tem necessidade nenhuma de retornar. Eu acho que o Campeonato Carioca devia ser dado por encerrado sem campeão esse ano. Enfim, quanto é a premiação do Campeonato Carioca, divide lá a premiação em dinheiro com os pequenos, deixa os 4 grandes lá para se virar, porque vai jogar um Campeonato Brasileiro inteiro, de 8 rodadas, que seguirem para conseguir dinheiro por causa disso. E 2 milhões do Campeonato Carioca não vai fazer diferença para eles. Ou vai, né? Já que está, exceto o Flamengo, está todo mundo com o pires na mão aí, do futebol nacional. Mas eu acho que o problema inicial foi o retorno, foi o Flamengo inventado, né? Dentro do ponto de segurança, querer retornar os treinos e, enfim, mesmo com tudo bem feito, com toda a estrutura até recebendo elogios da FIFA, acabou criando dando ideia para a gente que não tem as boas intenções que talvez o Flamengo tenha, para retornar com uma competição totalmente desnecessária. Nesse ponto de não retornar, não voltar com a disputa do Campeonato Carioca, eu, particularmente, concordo com quem também acha que não deve voltar. Agora, talvez discorde de mim, porque eu acho que o Campeonato Carioca não deveria voltar esse ano. Precisa ser revisto, assim como o calendário brasileiro, mas o Campeonato Carioca não faz falta. Então, eu acho que deveria acabar de verdade. Para esse ano, pelo menos, não precisa voltar mais. E aí, Sérgio, o que você acha? Bom, então, esse é muito delicado, porque é muita coisa, né? Você pode reparar. E seguindo na linha do nosso matuto Raoni, o que acontece? O Flamengo hoje tem vamos dizer assim, o Flamengo hoje é um novo rico, né? E ele acaba dando tendência para outras pessoas. Quando o Flamengo pressiona para voltar a treinar, o que ele quer? Primeiro, ele quer mostrar que pode voltar ao futebol. Ele é alinhado com quem pensa da mesma forma que ele. Hoje a diretoria do Flamengo é alinhada ao governo federal. Eu não vou nem entrar no mérito, tá? Se é certo ou se é errado. É alinhado com o governo federal, que quer abertura, que sempre quis abertura de tudo, que achou que não deveria parar nada. Teve até o presidente Jair Bolsonaro falou numa entrevista que nesse período o futebol deveria estar acontecendo porque seria uma distração para as pessoas, mesmo com pessoas sendo enterradas, né? Então, assim,
O Flamengo tem todas as condições de dar protocolo para poder testar seus jogadores? Concordo, acho que sim. Quem mais tem no futebol carioca? O Flamengo testou vários jogadores. O Bangu tem condição de testar vários jogadores. O Madureira tem condições de testar vários jogadores. Aí você vai jogar o Flamengo contra o Bangu. Pode falar, Nilson. Sérgio, só tem um detalhe. O protocolo que está sendo utilizado nos times pequenos, quem está bancando é a federação. Mas Então, bancando até... Não, vai bancar geral. Vai fazer a cada 10 dias vai fazer testagem todo mundo que está em volta ali. Então, essa parte aí, a federação, eu estou batendo um pau para a federação. E olha que eu sou crítico da Federação do Rio de Janeiro. Torço por isso, só não acredito. Mas está acontecendo. O presidente do Madureira está falando do Bangu. Está acontecendo. Nixon, está acontecendo porque eles querem falar que está acontecendo. Porque a Federação Carioca já se falou tanta coisa da Federação Carioca que ia fazer, que ia acontecer, e no final ficava tudo em pizza como é normal a Federação Carioca. Tanto é que o Rubinho está lá desde quando eu sou adolescente. Calma, Jorge. Essa história que a Federação Carioca vai ajudar todos os clubes. Não faz mais levam dinheiro perdendo. Então já não faz mais do que obrigação fazer isso. Não acredito, tá? Eu não acredito que vai fazer. Tudo bem, quem acredita, beleza. Mas Sérgio, até mesmo porque ele precisa, porque é um dos requisitos para que o futebol comece e não tenha problema, é justamente a testagem. Então, assim, está tendo uma cobrança muito forte, inclusive do novo rico, que é o Flamengo, entre aspas, em cima dessa testagem. Porque aí você bota em risco até um patrimônio do Flamengo. Estou falando. Para mim, por exemplo, o jogador de futebol, o Flamengo tem como lá. O jogador do Flamengo, se ele sair para ir no shopping, ele vai ser reconhecido. O jogador do Bangu não vai ser. Do Cabo Friense não vai ser. O Mauro César fala muito disso, que o ideal era o seguinte: quer voltar ao futebol? Então você tem que pegar os jogadores, botar dentro da concentração, só sai da concentração para o jogo concentração, por conta durar isso aí. Por quê? Porque o jogador vai sair do futebol, aí o barzinho já está liberado, a praia já está liberada, o passeio no calçadão já está liberado. O Rio de Janeiro não está descendo o número de casos. Deu uma melhora nos leitos de UTI, graças a Deus, tomara que zere. Mas nesse momento, o futebol carioca está para voltar dia 18, gente, quinta-feira. Não existe. O Vene Casagrande acabou de dar informação ali que a FERJ falou para voltar dia 20, mas não se opõe aos times que querem antecipar para o dia 18. O Flamengo e o Bangu já acertaram para voltar dia 18. Agora vai ser assim? O clube se acerta e as federações não fazem nada. Eu acho muito complicado. Muito complicado. Voltar. Voltar. Só que aqui só tem essa pressão de voltar porque já voltou na Europa. O pessoal está achando mesmo que porque voltou na Alemanha, o Brasil tem condições de voltar ao futebol. Existe uma diferença sistemática, né? Porque você tem que entender, a gente tem que entender o seguinte: a Alemanha, vamos lá, vamos começar da Alemanha para a gente chegar na Itália. A Alemanha rigorosa, fazendo sua testagem, fazendo seu isolamento, fazendo teste em massa, fazendo tudo isso. A Itália, depois daquele jogo que eles forçaram ali na Itália, essas coisas todas, o jogo da Champions, agora tem testagem, tem tudo. A Espanha, a mesma coisa. Portugal, a mesma coisa. São testagem em massa. O Brasil não tem. Não tem testagem em massa. E, inclusive, assim, o Brasil está escondendo. Os números estão começando a cair porque está tendo uma recontagem. Assim, morreram 5 pessoas. Não. Essa aqui, ela morreu com insuficiência respiratória, não foi de Covid. Então, no Brasil, nós vivemos uma situação crítica de omissão. Tanto que o Brasil pode ser nós brasileiros podemos ser pessoas não gratas em várias partes do mundo.
podemos virar uma ilha. Podemos virar uma ilha, né? Isso é muito sério. Oi, Raoni. Eu consigo falar sem um fone de ouvido. Eu vou ver se eu ajusto aqui. Vão falando aí que eu vou melhorar aqui. Mas não vou sair não. Tá? Vou dar uma interrompida em você aqui então, tá? Vamos lá, beleza. Sérgio. Então, Nixon, é isso que eu estou te falando, cara. E assim, eu não acredito em federação. A Confederação Brasileira é a mesma coisa. Até agora, a Confederação Brasileira não tem um projeto para o Campeonato Brasileiro. A gente está falando de junho. Qual é a necessidade de você manter ou colocar de novo, agora em junho, o campeonato estadual? Não o carioca, os campeonatos estaduais. Faz uma preparação para a liga mais importante do Brasil, que é o Campeonato Brasileiro. Esquece o carioca. Qual é a relevância do Flamengo ser campeão carioca? O Flamengo não está recebendo dinheiro da detentora dos direitos porque não fechou. O Flamengo arrecada só em cima do valor que ele ganha no Maracanã. E você acha que a Ferg está preocupada com o time do Fluminense? Ela está preocupada em encher o bolso, porque é o Flamengo que dá renda para ela. É ela que está dando. Ela está doida para o futebol voltar, porque o Flamengo vai encher o bolso dela toda vez, todo jogo. Ainda mais agora. Agora não vai ter, porque não vai ter torcida. Óbvio que não vai ter torcida, só faltava essa. Mas eu te digo, o Brasil é tão time que é bem capaz de daqui a 1 a 2 meses já ter 80%, 70% do estádio com torcida. Pelo andar e com subida de casos. Em nenhum lugar do mundo foi assim, gente. Só o Brasil que é assim. A jabuticaba brasileira sempre é mais gostosa. Não entendo isso. E as pessoas tratam isso como normal. O caso não é ser normal, Sérgio. O caso é que, assim, é muito complicado. Só se a gente for remeter ao tempo, vamos lá. Quando nós tivemos o problema da meningite, que foi ocultado no Brasil também na década de 70. Ditadura militar, hein? Como dizem os nossos gloriosos aí, entendidos em história, Revolução foi contra-golpe. Você está muito revoltado. Não ocorreu isso no Brasil, rapaz. Entenda, a história está errada. O pessoal do Brasil Paralelo que está correto. Então, entenda isso. Então, assim, eles ocultaram, morreu gente para dar com pau nesse país pós a meningite. Aí chegaram à conclusão, nós temos que parar. Parou. Agora nós estamos vendo o mesmo caso, onde várias autoridades começaram bem. Vamos dizer assim, o governador de São Paulo começou muito bem, a crise da pandemia. O governador do Rio, por incrível que pareça, começou muito bem. Até o Crivella, que é retardado, quer dizer, assim, afoito, começou muito bem. De repente, todo mundo se perdeu. Porque o presidente da República começou a forçar. Só para lembrar, nós estamos no meio de uma pandemia, não temos ministro da Saúde. E assim, aqui é a República da Banana. Aqui as pessoas querem o quê? Samba, futebol, amor e lágrimas. É isso que as pessoas querem. E aqui, como disse o nosso glorioso presidente da República, aqui o brasileiro precisa ser estudado, nada pega nele, mas as 40 mil mortes aí são apenas um detalhe. Não é isso, Raoni? Então, melhorou aí? Melhorou. Melhor agora? Pronto. Melhor você não vai ficar, não, né? Porque dá uma tampada aí. Melhorou a voz. Já conseguem me ouvir aí? Melhor, 100%. Como diria outro, eu ouvo. Nosso querido amigo Ricardo Martins está aqui acompanhando a gente e ele deu uma sugestão para o Campeonato Carioca aqui, muito rápida. 1, 2, 3, 4 palavras. Proclama o Bangu campeão. Fim de papo. Acabou. Proclamar o Bangu campeão. Então. Mas aí, o que acontece?
essa questão de voltar a jogar, inclusive o Flamengo fez um negócio ontem que eu achei muito insensível da parte do clube, porque a gente tem um hospital de campanha instalado no Célio de Barros e tem pessoas internadas ali e pessoas, assim, deve ter lá rubro-negros internados e pessoas com problema. A versão grave do problema causado pelo coronavírus é muito cruel. Então, eu achei uma coisa muito insensível. O Flamengo tem uma sede social no metro quadrado mais caro do Rio de Janeiro. Um CT que é do padrão dos melhores clubes de futebol do mundo. Tanto lugar para fazer aquilo ali, aí vai fazer no estádio que está com um hospital de campanha ali do lado. Eu achei assim, o evento, enfim, tinha uma finalidade, foi para arrecadar recursos, foi para juntar dinheiro, para juntar donativos, tinha uma razão social de acontecer, mas podia ter sido em outro local, não precisava ter sido no Maracanã. Esse local da realização do evento não me agradou, eu não assisti nem um minuto. Li algumas falas, porque, assim, o jogador, o técnico, os integrantes, eles estão ali cumprindo o contrato. O clube chama, eles são funcionários do clube, vão lá para fazer juízo ao seu salário. Não está jogando, alguma coisa tem que fazer para. Enfim. Mas eu achei uma coisa insensível. O futebol não tem que voltar agora do Brasil. O nosso país é o que menos testa no mundo. A gente precisa corrigir alguns problemas relacionados à pandemia que se sobressaem e as pessoas forçam um debate de dizer que futebol e política não se misturam. Não dá para separar a parte de tudo. Quando a pessoa diz que futebol e política não se misturam, isso é um discurso político. A pessoa, quando diz que ela está sendo política ao dizer isso. Então, a política está em tudo. A política está na nossa vida, de todas as formas. A gente gosta ou não. Então, eu acho que é uma coisa que não faz sentido agora, assim, o futebol retornar, esse esforço para voltar para o Campeonato Carioca, um campeonato que já está na decadente, a discussão já é da importância, a televisão não tem mais interesse, a Globo já disse que tem mais interesse, que vai negociar de outra maneira a partir dos próximos anos. Então, assim, eu acho que não faz mais sentido a gente pensar em voltar o futebol agora e voltar com competição que não faz sentido algum. Na Europa, a gente está vendo, por exemplo, a Alemanha sofreu um pouco, quis negociar com o vírus não negocia com ninguém, ele só contamina e se você se submeter a ele, ele é cruel, voraz. A Alemanha quis negociar com o vírus, pagou o preço, a Suécia quis negociar com o vírus, pagou o preço, e o Brasil continua querendo negociar com o vírus aqui, ou o governo esconde corpos, né? Já são quase 30 militares no Ministério da Saúde, então pela filosofia de governo, esconder corpo é com eles mesmos. Então, não vai causar espanto se os caras atropelarem tudo e botar a bola em jogo e encher o estádio de gente, porque acha que está tudo resolvido, está tudo sob controle. As autoridades, como você muito bem disse, Nixon, começaram muito bem, principalmente os governadores dos dois principais estados do Brasil, que é Rio e São Paulo, começaram muito bem, causaram até um certo espanto na gente, pela forma que conduziram suas campanhas eleitorais e pela sua trajetória de vida. Mas agora já estão mostrando quem são de verdade. Me causou espanto o que eles fizeram lá atrás. O que estão fazendo agora, para mim, é só o esperado. Só para dar um adendo no que você está falando,
Raoni, só para dar uma adendo que você está falando, eu estava vendo a Cris, a gente vai até entrevistá-la, ela aqui na nossa live também. Ela mora ali no arredor, no arredor do Maracanã. Ela tem aquele site, o Fim do Jogo. Aí ela falando que algumas coisas, né, que fizeram ali no redor do Maracanã, não tinha som no hospital de campanha. Não tinha som, porque era uma estrutura de live realmente, sem som, sem nada, feito para a internet. Não é passar pano, não, é só para a gente deixar assim. Tiraram as identificações, a entrada da imprensa pelo lado do Célio de Barros, aonde está o hospital de campanha. Assim, tem alguns pontos, né, que realmente foi uma causa nobre. O momento, eu não sei se era nobre. Então, esse é o ponto. Deu 1 milhão, mais de 1.100.000 pessoas participando, né, em termos de views. Então, isso é muita coisa. No mesmo horário, tinha a do Palmeiras. A do Palmeiras deu 329 mil pessoas. Em termos de views, e durou o mesmo tempo. Isso tudo tem a magnitude de um Flamengo aparecendo para o Brasil e para o mundo. Não dá para. É porque não dá para comparar, certo? Não dá para comparar. Ninguém compra mais o seu time o seu time de coração. Ninguém compra mais do que a gente. Ninguém compra, certo? E não dá para comparar. Vai fazer lá uma live, tal, não dá para comparar, certo? E eu acho que é justamente por isso, por ninguém comprar mais o Flamengo do que a sua torcida, e pelo tamanho da sua torcida, que eu acho que o Flamengo deveria ter um papel diferente nessa situação. Eu acho que o pessoal que está acompanhando a gente vai concordar comigo. Imagine lá o Flamengo fazendo campanhas com jogadores. Pessoal, estamos aqui, estamos em casa, ninguém está saindo, a gente só sai em extrema necessidade. A gente não vai treinar agora porque a gente respeita o momento do que o país está passando, o momento que o Rio de Janeiro está passando. Então, seria uma coisa totalmente fora do ideal partir para uma retomada agora. E aí essa palavra de um clube que tem 1/5 da população brasileira como torcedor, a força que isso tem, e isso puxa, entendeu? Se o Flamengo faz isso, o torcedor do Corinthians que é consciente, que sabe do momento que a gente está passando, vai dizer, se o Flamengo está fazendo, o Corinthians devia fazer também. E aí isso vai puxando a gente está no momento da pandemia hoje, desse problema todo, a gente está no momento atual que é complicadíssimo, porque é o seguinte, nós estamos numa fase que é aquele final de retorno de viagem. Eu vou dar um pequeno exemplo aqui. Quando a gente faz uma viagem, seja ela de carro, de ônibus, enfim, de avião não, porque avião é uma coisa rápida, eu mesmo nunca viajei de avião, mas eu sei que é rápido. Fala sério, jovem. Quando a gente faz uma viagem, tem uma coisa que é muito chata, que é a hora final da viagem. Por exemplo, daqui para Fortaleza, eu moro no interior do Ceará, daqui para Fortaleza são 6 horas de viagem de carro. Então, se você for devagar e tal, 80 km por hora, 80, 100, viagem normal, certo? São 6 horas de viagem. E eu acho a ida muito legal. A ida, quando eu saio, viagem de férias com a esposa, vou passar um final de semana visitar minhas irmãs em Fortaleza, eu acho uma coisa muito legal. Mas o retorno, eu já fico imaginando como vai ser a hora final da viagem. Porque é aquela hora que você fica, meu Deus, não vai chegar nunca. Meu Deus, que negócio longe. Meu Deus, não vai chegar nunca. E hoje a gente está no surto de coronavírus, na epidemia, a gente está no momento que é essa hora final da viagem, que é o momento em que você fica torcendo para acabar.
E é a hora que você tem que ser mais resistente ainda. É a hora que você não... É aquela hora que, se nessa hora final que eu estou voltando, se eu parar na viagem, eu não chego em casa. E eu tenho que resistir a essa hora final até chegar em casa e dizer, ufa, cheguei. Que troço longe. E a gente precisa agora entender isso. Que nós estamos na hora final da nossa viagem. Só que a gente não está tão na hora final da viagem, infelizmente. A gente está muito distante do final. Mas é hora de mostrar que tem força. E quanto mais pessoas fortes do nosso lado, quanto mais pessoas com influência para nos ajudar a permanecer resistentes até que tudo isso acabe, melhor. E eu vejo o Clube de Regatas do Flamengo como uma instituição. Vou usar até o termo do português Jorge Jesus, com 40 milhões de adeptos, e nunca encontrou paixão nenhuma no mundo da mesma forma. É hora de se posicionar e dizer assim, gente, a gente tem que aguentar. A gente tem duas alternativas. Ou a gente aguenta, ou a gente paga o preço. E o preço é caro, o preço é o risco de morte. Então não faz sentido voltar a bola agora. Para quê, gente? Para quê? Não tem graça nenhuma. Aí vai ter jogo no Maracanã. Meus amigos, imaginem pessoas sendo entubadas enquanto o Gabigol comemora gol no Maracanã. Que é isso, gente? É coisa totalmente fora de nexo. Essa coisa está martelando a minha cabeça desde que pensaram no retorno dos treinos, porque eu sabia que o Flamengo voltando a treinar, alguém ia fazer força para essa volta aos treinos, ser volta aos jogos. E eu tenho certeza que é isso que vai acontecer. Mas é inevitável, assim, os treinos, eu vou voltar a falar que a gente estava falando no bate-papo aqui, eu vou passar para o Sérgio. Eu sou favorável à volta dos treinos. Sou muito favorável à volta dos treinos. Em todo o futebol favorável, desde que ocorra um protocolo. Por quê? Estamos falando de ativos de clubes de futebol. No Brasil, principalmente, porque no Brasil, os clubes, o único ativo real dos clubes são os jogadores. Patrimônio, vou falar do Galo, que o Galo está cheio disso, daquilo outro, mas patrimônio é o jogador que vive disso. E o jogador profissional ficar 3 meses sem treinar com os outros, com atividade específica, isso tem um desgaste no patrimônio. Bom, voltar ao futebol no dia 20 ou no dia 18 de junho, sem condições. Sem condições. O Brasil não está preparado para isso. Aí eu vou concordar contigo. Tem um hospital de campanha no Maracanã, eu vou comemorar um gol do Flamengo, o Gabigol vai comemorar o gol do Flamengo, com a pessoa morrendo ali no hospital de campanha no Célio de Barros. É muito ruim para o futebol, é muito ruim para o brasileiro, mas eu entendo que as pessoas vão passar um pano. Não é isso, Sérgio? Cara, eu acho que assim, a minha opinião é bem clara, é muito parecida com a do Raoni. O Flamengo hoje tem uma diretoria que a gente já sabe quem é. Uma diretoria que faz tanto bem ao futebol em si, como contratação, organização do clube. O Raoni tocou num assunto aí que eu acho interessante fazer um paralelo, que ele falou em relação ao Flamengo fazer live, dizendo para as pessoas ficarem em casa, se cuidando. Não teve isso. Posso estar enganado, mas eu não vi live do Flamengo em relação a isso. Da mesma forma, aí não adianta. Uma coisa liga a outra. Futebol e política não se discute. Se discute sim. Qual foi a propaganda que teve do Ministério da Saúde para que as pessoas ficassem em casa, ensinando as pessoas a lavarem a mão? Qual foi a propaganda que teve? No Rio não teve. Ensinando as pessoas a usarem máscaras. As pessoas não sabem usar máscara. Não sabem como retirar a máscara. Aqui não teve nenhuma propaganda sobre isso, nada, absolutamente nada. A gente está fazendo coisas aqui que até todo mundo duvida.
E olha que a gente teve tempo para se preparar. Esse vírus está falando desde dezembro na China. Aconteceu na China, foi para a Itália, para a Espanha, chegou nos Estados Unidos, um pouco antes de chegar aqui. A sorte que, como o Nixon disse, os governadores agiram bem. No início, fechar tudo. Saiu agora uma pesquisa, não sei se vocês viram, lá no estado de São Paulo, que hoje São Paulo tem 10 mil mortos, né? 10 mil e 10 mil e pouco. Se não tivesse feito absolutamente nada, a previsão seria de 65 mil. Olha o tamanho do absurdo. E falando da live ontem, muito legal. Por que não fez na Gávea? Tinha que ir lá para o Maracanã, aonde tem um hospital de campanha. Tem gente lá que está no respirador e não sabe se vai viver ou se vai morrer. Pode ser um rubro-negro. Eu fico imaginando um pai rubro-negro, flamenguista assim como o Raoni, como eu, como o Nixon. Nós somos flamenguistas, isso aí dá para todo mundo perceber. Você está ali no hospital de campanha com o filho, com a sua mãe, no hospital, no respirador. Aí você abre o telefone e tem uma live do seu time de coração, como se nada tivesse acontecendo. Ah, é para ajudar. Tudo bem, é para ajudar. Não precisava fazer no Maracanã. Fizesse em outro lugar. Não há o menor cabimento. Não há o menor cabimento. Então, assim, o futebol ele vai ter que voltar. Mas eu acho que o Carioca tinha que ser cancelado e voltar só ano que vem. E nesse ponto aí, eu sei que é muita política entre o Flamengo e o Botafogo. Eu discordo em tudo do Montenegro, em tudo. Não sei qual é a relação disso. Em relação ao Fluminense e Botafogo não querem voltar ao futebol. Não sei se é pensando na família, não sei no que é. Mas, nesse momento, eu hoje, se fosse presidente de um clube aqui no Rio de Janeiro, eu seria contra a volta do futebol estadual. Dito isso, nós vamos fazer o seguinte. Nós temos poucos minutos dos 37 que nós já comemos, e vamos para a próxima pauta. Vamos falar um pouquinho sobre endividamento dos clubes, sobre como é que rolou, como é que tá, como é que não tá, mas antes nós temos este camarada aqui, nós vamos estar entrevistando na próxima semana. André Rocha. Ele vai falar muito sobre isso que a gente está conversando aqui, não é isso, Raoni e Sérgio? Vai falar muito da relação, da vivência dele aí como cronista esportivo, como jornalista, como, né, vive aí nesse mundo da bola. André Rocha, segunda-feira, dia 22, às 21 horas, aqui, live no Meio Campo. Vai ser show de bola. Na outra semana, aí na segunda-feira, a gente vai falar sobre a Cris, tudo direitinho, outros mais. Tem mais engatilhado, tem muita surpresa legal aí. Durante a semana, a gente vai tá jogando na nossa rede social. Tá tranquilo, galera? Tá tranquilo e favorável? Tudo tranquilo. Então, firme igual pudim. Oi? Firme igual pudim. Segunda-feira, dia 22, às 21 horas, estaremos com André Rocha. Rocha, isso aí, vai ser muito show. Grande André Rocha. Grande, gosto muito dele. Tem muita coisa legal. Agora, vamos engatar sobre endividamento dos clubes. Endividamento dos clubes. Clube no Brasil, vamos citar nominalmente, Corinthians e Atlético Mineiro, para a gente começar. A gente vai começar a escrever. A gente vai começar a falar sobre o endividamento desses clubes. O Atlético Mineiro vai contratar 6 jogadores que vai dar 72 milhões de reais. O Corinthians pensando em trazer o Jô. E dívidas assim, fora do normal. E tem ainda uma história mal contada ainda do Fred no Fluminense.
né, que vai com 2 salários mínimos e depois a gente vai com um valor muito alto e tal, não sei o que tem. Vocês não reparam, mas o meu assistente aqui para assuntos aleatórios está me ajudando. Fique tranquilo. Raoni, como é que você vê esse movimento aí? Como é que você vê também, Sérgio, esse movimento desses clubes? Não é hora de não... Os caras estão pedindo para baixar o salário dos jogadores. Estão contratando? Pô, pode isso? Pode isso, Arnaldo? De onde vem o dinheiro do Atlético? Cara, eu acho, para ser bem sincero, eu acho que os clubes têm que continuar fazendo isso, certo? Sou de acordo. Corinthians, Atlético Mineiro, continuem, reforcem seus elencos, contratem jogadores. Corinthians, traga o jogo, sou de acordo. É os emojis certo? normais. Porque, cara, vou ser honesto contigo, nada vai ser mais cruel com esses caras do que o seu próprio fluxo de caixa, certo? O Cruzeiro acreditou que era poderoso, que podia tudo. O Itaí Machado achou que podia peitar e não sei o quê, e vamos dominar, vamos brigar com os times do eixo e não sei o quê. E brigaram. Os caras vão começar a segunda divisão com menos 6 pontos. Entendeu? Pegaram um rebaixamento e não pagaram a dívida que foi cobrada na FIFA e perderam ponto no Campeonato Brasileiro. Certo? Então a FIFA pode tirar a conquista da Copa do Brasil do Cruzeiro. Eu, como flamenguista, não quero. Não quero de forma alguma. A FIFA chega e diga assim: o campeão da Copa do Brasil 2017 é o Flamengo. Pô, joga essa taça no lixo. Não quero isso não, cara. Perdeu no campo, acabou-se. Agora, isso é uma vergonha, cara. Isso é uma vergonha. É como uma pessoa que tu deve dinheiro entrar na tua casa e tomar seu computador, tomar a sua televisão, tomar a tua geladeira para pagar a conta. É ridículo, cara. Entendeu? Então, se eles acham que podem, não estão tomando como exemplo o que aconteceu com o Cruzeiro, continuem. Agora, com o Flamengo, eu não aceito. Entendeu? Se a gestão do Landim, ou de quem vem a suceder o Landim, começar com irresponsabilidade com o dinheiro do Flamengo, a gente vai lá, vai brigar de novo. Entendeu? A Patrícia Amorim é um dos poucos presidentes da história do Flamengo que não foi reeleito. A situação ficou tão feia que ela não conseguiu se reeleger. Mas, Raoni, só para a gente poder... O Flamengo estava com os 2 pés. Pois não. O Flamengo é o único clube no Brasil, se eu não me engano, eu posso estar enganado, o Sérgio depois pode até me corrigir se eu estiver enganado, que tem no seu estatuto responsabilidade fiscal. Se o presidente ou a diretoria atual fizer qualquer coisa, ela vai ser punida pelo seu patrimônio, pelos seus bens. Então, é responsabilidade fiscal. Então, assim, é o que eu como torcedor do Flamengo, digo a vocês com toda a convicção. Quem vai ser cruel com os clubes que estão... Quer dizer, o Atlético Mineiro vai pegar 75 milhões para contratar jogadores. Uma doação, né? Essas doações que o Cruzeiro recebeu aí foram cobradas de forma muito cara. E podia colocar o salário do elenco em dias. O São Paulo disse que não recebeu ainda salário porque não aceita salário de jogador atrasado e o dele em dias. Então, assim, sendo bem honesto, eu acho uma irresponsabilidade muito grande, certo? Eu acho ridículo isso, o papel de um gestor que não combina mais com o futebol, certo? Só que, ao mesmo tempo, eu digo a vocês o seguinte: nada vai ser tão cruel, tão duro com eles, quanto o próprio fluxo de caixa, que é quando os caras precisarem de dinheiro, certo? Para pagar um salário alto de um jogador que contratou sem poder, não ter esse dinheiro, o crédito na praça zerado, ninguém te empresta mais R$1,
tu não tem um centavo de conquista, tu já adiantou todo o dinheiro da TV, não tem um centavo, nem o agiota da esquina confia mais em você. E tu tá precisando pagar. Não tem um jogador da base para vender nada, não tem nada. E tem que pagar. Aí o cara vai, recorre na FIFA, a FIFA dá ganho de causa para quem tem o direito a receber, tu não paga, perde ponto. É rebaixado. Vai pagar no campo. Então, o que eu digo, se algum dia um gestor de um clube sentar do meu lado e perguntar o que é que ele faz, se não for do gestor do Flamengo, eu digo, arrocha o nó, querido, contrate, bote para torar, não brinque não, compre jogador caro, mesmo sem ter dinheiro para pagar, compre, e vai lá dentro de campo. O pau vai quebrar depois? Vai, que se dane. Pronto. Quem vai detonar os caras é o caixa deles, tô nem aí, pô. Então, na verdade, isso nada mais é do que um doping financeiro, né? Para mim, um dos grandes exemplos, além do Cruzeiro, né, foi o Corinthians, com Renato Augusto, Ralf, aquele time todo campeão brasileiro. Os caras ficaram 7 meses, 8 meses sem receber salário. Aí é fácil. Eu tenho um clube, eu vou fundar um clube. Eu vou contratar o Ronaldinho Gaúcho, o Neymar, o Cavani, pago um mês de salário, faço um dinheirinho aqui, vejo quanto dá, pago um salário e jogo com eles o campeonato 7 meses todo, dizendo assim, ó, vou pagar vocês. Ah, mês que vem eu vou pagar. Ah, no outro mês, ó, tô fazendo um fluxo de caixa aqui, mês que vem tá lá. E o time tá lá, ó, primeiro lugar, nas cabeças, jornalista dizendo, é isso aí, timaço, o time tá jogando bem. Aí o torcedor do clube, isso aí, eu quero, não interessa se tá pagando conta, se tá pagando dívida. Eu quero ver meu clube campeão. Aí, um ano depois, aquele dirigente que fez isso, sai do teu clube. O que ele deixa no clube? Um caminhão de dívida. Patrícia Amorim. Um caminhão de dívida. Tu se vira, meu amigo. Ela perdeu algum dinheiro? Ela devolveu algum dinheiro aos cofres do Flamengo? De tudo que ela fez? Na contratação do Ronaldinho Gaúcho? Ela devolveu? Não. O Flamengo ainda perdeu dinheiro, porque o Ronaldinho ainda ganhou o processo contra o Flamengo. Aonde que clube que não tem condição quer contratar? Ah, o Corinthians ainda tem aquela questão que vendeu, vai trocar o Wagner Love pelo Jô. Mas o salário do Jô não vai ser um salário pequeno. Lá no Japão ele recebeu em dólar. Ô, Sérgio, na situação do Jô, Wagner Love e mais um jogador. São 2 jogadores que estão saindo para entrar o Jô. Então, assim, sim, mas sai 500 e entra 700, entendeu? Então, a conta vai mas a gente está falando de um jogador de 37, né? 36 anos. E tem um ingrediente aí nessa contratação do jogo que eu acho sensacional, que é aquela ideia de trazer um cara, fazer um jogador retornar ao clube, né? Plantando na cabeça do torcedor que tudo que ele fez no passado, ele vai fazer de novo. Eu acho isso sensacional, cara, porque na maioria das vezes dá muito errado. E o jogador acaba que tem uma marca, né? Saiu como campeão e tal. Aí o cara volta, aí encontra um time totalmente diferente, uma coisa totalmente mudada, não se adapta, não rende, não joga. Aí tudo que ele tinha vira farinha, o vento leva e o cara sai a segunda passagem pelo clube é vergonhosa. Mas como o Flamengo acordou e passou a enxergar o futebol, como uma modalidade esportiva, como negócios, que inclusive enxerga o lado bom da coisa, que é o rendimento máximo, que é a otimização dos métodos, dos resultados, enfim. Mas tem a coisa ruim, que é aquela forma empresarial de enxergar as coisas, o método frio, calculista, que muitas vezes ignora o lado social da existência do clube e do nascedouro do Flamengo. Mas o Flamengo não vai mais fazer isso. Então, que é contratar jogador. Vou
vou recuperar o Adriano. Se você falar isso, se qualquer dirigente do Flamengo, Marcos Braz, falar isso, eu queria ter o Adriano. Por mim, ele volta a treinar e a gente vê o que faz. Tem festa. Tem festa nas redes sociais. O Imperador voltou. O cara não joga mais bola. Mas ele tá lá. Vão acreditar que o Adriano de 11 anos, 2009, o cara tem uma cirurgia do tornozelo, nunca recuperou. Mas aí o dirigente, ele faz isso e planta na cabeça do torcedor. O fulano e tal voltou. Aí o fulano e tal voltou, o cara tá 5 anos mais velho, não é o mesmo jogador, não é... Mudou tudo na carreira do cara, mas o gestor acredita. E faz o torcedor acreditar nisso. E o pior, o cara bota um caminhão de dinheiro na bagaça sem ter um centavo no bolso. Eu acho muito legal essas coisas. Então, eu reforço. Senhores dirigentes, continuem fazendo isso, por favor. Continuem contratando sem poder pagar. Continuem sendo irresponsáveis, por favor. Eu fico muito grato com os senhores. Quanto mais os senhores fizerem isso, melhor. O futebol brasileiro vai chegar no momento de colapso, certo? Onde vai ter... O Campeonato Brasileiro vai começar para ver quem termina com superávit primário, né? Para ver quem começa com o líder do campeonato, a gente já vai saber que é com quem começar com 0 pontos, né? O restante vai começar aí com -3, -6, -12, e aquele lá com -20, e aí a gente vai vendo ao final das 38 rodadas. O melhor verbo já inventado por alguém. O verbo cruzeirar. Os clubes brasileiros querem cruzeirar. Eles querem. Pronto. Tem uma coisa interessante, né? O Corinthians tem que pagar uma dívida agora, até o dia 22, e o Atlético também tem que pagar uma dívida até o dia 22, se eu não me engano. Meu amigo, 22. O Corinthians tem uma dívida de um estádio dado pelo Lula. Só um minuto. O Corinthians tem um estádio dado pelo Lula sem necessidade. Aquele estádio do Corinthians de 1 bilhão de... Isso não existe. Como um clube brasileiro vai ter um estádio de 1 bilhão? Como é que o Corinthians paga essa dívida? Não paga. Sabe o que vai acontecer daqui a alguns anos? Vai renegociar a dívida aqui, renegociar com a Caixa ali, vai depender de quem tiver no governo federal. Se tiver alguém ali do ciclo corintiano, alguém perto do Sanches, do André Sanches, que ele tem um acompanhamento político bem grande, vai chegar ali no presidente da Caixa, fala com o presidente da Caixa aí, dá um desconto, a gente não vai conseguir pagar. É o que vai acontecer. Não existe. São Paulo tinha um estádio como o Morumbi lá pronto para fazer a Copa do Mundo. Para que fazer o estádio? Primeiro, lavar de dinheiro. Para lavar dinheiro. Não tem outra explicação. Aí o Corinthians caiu nessa, a torcida aplaudiu, tá aí a brincadeira. Você enche um estádio, o Flamengo enche o Maracanã, perde lá um pouquinho dos valores, porque tem que pagar lá as taxas do Maracanã, mais a taxa da FERJ, mas ele tem uma renda enorme. O Corinthians tem uma renda tão boa quanto o Flamengo, mas o dinheiro vai para onde? Para pagar o estádio que é impagável. A verdade é que o estádio do Corinthians é impagável. É impagável, não existe. Ainda bem que o Flamengo não se aventurou numa história dessa. Ainda bem. Eu espero que nenhum presidente da República seja flamenguista. Sérgio, deixa eu te falar. O Corinthians não tem condições de pagar. O Flamengo tem. Se o estádio fosse do Flamengo, já estaria pago. Não é bem assim não, Raoni. Dependendo, não. Ia depender de quem fosse o gestor. Eu acredito que esses diretores do Flamengo que estão aí, que pensam como empresa, não fariam isso que o Corinthians fez, porque eles podem ter todos os defeitos no lado humano. Mas nessa questão, os diretores do Corinthians foram muito incompetentes. Claro, tô fazendo uma brincadeira aqui, até o Nixon não é bem assim, claro que não é. Mas o que eu falo é o seguinte, o estádio do Corinthians é impagável porque os caras não querem pagar, certo? Porque o que é que significa pagar o estádio? É você entender que ou você paga o estádio, ou você monta um time ou você tem um time de futebol. É certo? isso. E o Flamengo pagou. O Flamengo em 6 anos pagou um estádio. Exato, pagou um estádio.
O Flamengo pagou um estádio em 6 anos. O estádio do Corinthians custou R$1 bilhão. Quanto desse R$1 bilhão foi gasto no estádio? Vamos falar sério. R$500 milhões foi gasto nesse estádio? 500 milhões? Integraram para a Copa o estádio com vazamento, com problema de... Não integraram o estádio concluído para a Copa. Certo? Então, quanto gastaram lá? Gastaram o entorno do estádio ainda está passando por... Vamos supor que gastaram 500 milhões. 500 milhões de reais. Quanto o Flamengo pagou de dívida agora? Em 6 anos. Agora abriu mão de mais de 500 milhões. O Flamengo pagou mais de 500 milhões de reais. Então, o que é que acontece? Gestão séria no esporte é você saber que eu vou ter que vender o almoço para poder conseguir a janta. Quem está disposto a fazer isso? O Flamengo pagou um estádio em 6 anos. Certo? Porque com 500 milhões de reais você constrói, cara. Por que não constrói um estádio no Brasil? Você precisa botar lá, não precisa botar o acabamento das cabines de TV de mármore. Entendeu? Não precisa botar o banheiro todo em porcelanato. Não precisa, isso é um estádio para ver futebol, cara. Entendeu? Não precisa. Você faz um negócio organizadinho, limpo, decente, não precisa de luxo. Não precisa de luxo. Você cria uma área para cobrar um ingresso um pouco mais caro lá, mas o resto é povão. Com 500 milhões de reais faz e sobra. Agora, no Brasil, você tem que molhar uma mão aqui, molhar outra mão ali, uma licença aqui, outra ali, um probleminha aqui, uma associação aqui, e todo mundo quer entrar no negócio e só faz se você superfaturar as coisas. Mas o que eu digo é, o Corinthians não pagou o estádio, o estádio do Corinthians é impagável, porque você precisa equilibrar a receita. E ninguém quer equilibrar, ninguém quer correr o risco de terminar o campeonato em 17º, não, para poder pagar um estádio, não. Raoni, só tem um detalhe, Raoni, só para interromper um pouquinho. O Grêmio, na Arena Grêmio, desde que a Arena Grêmio foi constituída, o Grêmio não vê o dinheiro da arquibancada, que é tudo para a OAS, que era o consórcio lá. Então, o Grêmio, nessa nova gestão, tem muitos méritos, sim, porque eles se reconstruíram sem colocar receita da arquibancada no bolso. Então, aquele papinho que o nego fala assim, não, mas é fácil para vocês. A televisão é muito menor para o Grêmio do que é para o Corinthians, do que é para o Vasco. E ainda assim, o Grêmio é competitivo e chegou a 3 finais em 5 anos de Copa Libertadores da América. O Grêmio só não está melhor no Campeonato Brasileiro porque o Renato Gaúcho e seus Blue Caps preferiram as Copas do que o Brasileiro, porque senão já tinha também papado no Campeonato Brasileiro. Então, assim, a história que muita gente conta que não, mas o time não, sem botar dinheiro da arquibancada no bolso não se constrói. As luvas da televisão faz o clube. Não, uma gestão séria, como você disse, como o Sérgio disse, uma gestão séria, bem equilibrada, faz o clube chegar longe. Está assim o Grêmio, está assim o Fortaleza, está assim o Ceará, está assim o Bahia, está assim o Atlético Paranaense. O Brasil vai ser o país de novos clubes grandes, diferente de clube histórico. Então, está acontecendo esse movimento. Muita gente não quer entender, mas esse movimento já está acontecendo. Exatamente. Não é isso, Raoni? É o que eu estou falando. Gestão responsável. Mas os caras... O Galeotti, o torcedor do Palmeiras fica chateado quando o pessoal fala que o estádio é da W Torre, né? Não é do Palmeiras. Quem falou foi o Galeotti, cara. O Galeotti disse, o estádio é alugado, a gente usa o estádio da W Torre. E o Palmeiras vendeu o Palestra Itália para a W Torre construir aquilo ali. Conseguiu uma empresa para colocar lá o nome, né? Vai trocar agora, o contrato está encerrando, é isso, com a Aliança. E
e já dizem que já tem um naming rights aí com outra empresa, que eu não sei quem é, enfim, não vem ao caso, mas o Palmeiras, ele tem um projeto, ele tem um projeto estabelecido, e dentro daquele projeto ali, ele vai colocando outras empresas, diferentemente do caso do Corinthians. O Corinthians vendeu o naming rights para ninguém. Para ninguém. Não tem porque não tem um retorno estabilizado. Mas o Palmeiras teve uma ajuda, né? O Palmeiras teve uma ajudinha aí. Sim. Mas, assim, ele tem um Nobre, né, que entrou com muito dinheiro, né? O Nobre... Exatamente. É isso que eu estou falando. Sérgio, tá fechado. Ouvir, Sérgio. Então, o que eu quis dizer, o microfone estava fechado aqui, foi mal. O que acontece? Não adianta você dar dinheiro e não ter gente competente para administrar. O Palmeiras, aparentemente, até o momento, parece ter gente competente para administrar esse dinheiro. O Corinthians teve essa grande chance, gente. O Corinthians foi campeão da Libertadores, foi campeão do Mundial, baixou a dívida. O que o Corinthians fez depois disso? Morreu o time do Corinthians? Morreu. Então não adianta ter dinheiro se você não tem competência. Você precisa ter alguém, pessoas sérias que queiram trabalhar para deixar alguma coisa no clube. Deixar o legado, deixar o seu nome. Por exemplo, Marcos Braz e Rodolfo Landim. Eles vão ser lembrados por outras coisas. Mas vão ser lembrados por ter deixado o Flamengo bem financeiramente. Quer dizer, até o momento, né? A gente não sabe o dia de amanhã. A gente espera que deixe. Assim como o Banana de Melo fez. Então, assim, você pode até xingar o Eduardo Bandeira de Melo, falar que ele é isso, ele é aquilo, ele não mexeu nada no futebol, mas você não pode falar que ele deixou o Flamengo no mal. Ah, não foi só ele. Claro que não foi só ele. Teve um grupo, mas claro que contou com a experiência dele no mercado de trabalho. Entendeu? Não adianta você querer negar uma coisa que não dá para negar. É óbvio que ele não fez sozinho. Ele teve uma equipe muito grande. Mas não adianta você ter uma equipe muito grande se você tem um presidente que é intervencionista. Olha só, presidente, é melhor fazer isso. Mas o presidente que dá canetada, ele pode dizer, não, assim eu não quero que faça do meu jeito. Foi o que ele fez no futebol. O que aconteceu com o futebol? Ele achou que ele poderia comandar o futebol da melhor maneira, porque ele sabia que ele era o cara e que ele conhecia tudo de futebol, porque quando ele era torcedor, ele sabia quem ele queria contratar e quem ele não queria para o time dele. Na presidência da República, ele fez isso. Na presidência da República, na presidência do clube, ele fez isso. Ele achou que poderia intervir no futebol e não era para ter feito. Ele era para ter sido uma rainha da Inglaterra no futebol, assim como ele foi na parte administrativa. Se ele tivesse feito isso, o Flamengo já teria conquistado títulos antes de 2019. Isso é um fato. Isso é tão claro para mim. Agora, deixa eu só tocar num assunto com vocês aqui, rapidinho, para a gente poder trocar de pauta, a gente entrar na última parte da nossa live aqui. Em vista disso aí, o Campeonato Brasileiro começando em setembro, nós não perdemos aí uma mão, a CBF não está perdendo a mão de já fazer a nossa pauta aí, de não fazer o nosso calendário igual ao calendário europeu e ainda, nesse meio tempo aí, colocar os estaduais aí nesses 3 meses no meio do ano? Não seria, a desculpa é o sol de janeiro e fevereiro. Oi? A desculpa para ter isso aí é o calor de janeiro e fevereiro. Campeonato Carioca se joga em qual mês? Dezembro? Não, no inverno nórdico do Ceará, entendeu? É uma piada, né? É uma piada. Você consegue. Dá para fazer o campeonato meio a meio, temporada como temporada europeia. Até por isso, os clubes poderiam se programar melhor. Porque como é que você programa? Você programa um time, chega no meio do ano, você perde todo mundo. O Flamengo contratou Rafinha, Everton Ribeiro, Felipe Luiz, tudo para o meio do ano. Por quê? Porque a temporada tem que esperar a temporada europeia acabar para o clube chegar. Aí o cara não faz a preparação com o Flamengo naquele ano, ele é mal, porque a torcida aí no final do ano, ele não vai bem, a torcida cai de cima. Exemplo,
Everton Ribeiro. Ou os flamenguistas esqueceram que muitos torcedores, quando o Everton Ribeiro voltou lá da Arábia, que ele não jogou absolutamente nada, teve os lampejos, já diziam que o cara era pipoqueiro, que não jogava nada, que estava velho, que era isso, que era, como é que se fala? Que só pensa em dinheiro, como é que é o nome que o pessoal diz aí? Mercenário. Entendeu? Hoje esses mesmos caras que fizeram isso estão lá dizendo Everton Ribeiro, Everton Miteiro, que família linda. Entendeu? Então, assim, isso tudo prejudica o próprio jogador. Os problemas do Brasil é que os clubes não estão pensando no seu. O mais interessante do caso do Everton Ribeiro, só pegando o gancho aí, Sérgio, é que a galera já dizia que o cara estava velho com 28 anos. Exato. Mas você sabe que eu estava observando aqui no Brasil, Raoni, aqui nós não temos costume de analisar scout, não temos costume de analisar tempo de bola que o jogador fica, passe decisivo do jogador, nada disso. Nós queremos que o cara entre em campo e marque gol, só isso, mais nada, que é um absurdo. Mas o futebol brasileiro foi criado para a gente não pensar. Só para a gente deixar um adendo aí. Falta profissionalizar o esporte, né? É que a gente acha que o futebol brasileiro é uma coisa à parte. O futebol brasileiro só é um reflexo da sociedade. Não o futebol, o Congresso Nacional, o Senado Federal, e aí você vai. Então, ele é só um reflexo. Aproveitando o seu gancho, então agora a pauta é racismo no futebol e impedimento do governador do Rio de Janeiro. Antes da gente entrar nesse assunto, assim, só para pegar o que o Eduardo Bolsonaro falou agora há pouco. Ele foi convidado para falar sobre... Oi? Quem? Eduardo Bolsonaro, deputado federal do Brasil por São Paulo. Então vem coisa boa. Coisa assim, alto nível, assim, afinal de contas, o cara, ele fez hambúrguer nos Estados Unidos, pô. Então, quem fez hambúrguer nos Estados Unidos pode qualquer coisa. Então, assim, Eduardo Bolsonaro foi convidado para falar no evento de conservadores e tal, falando sobre o movimento do Lloyd, né, que foi assassinado lá pelo policial nos Estados Unidos, né, que não podendo respirar e tal. Foi perguntado, né, poxa, aí no Brasil e tal, ele falou, não, aqui no Brasil não tem isso. Aqui no Brasil não existe o racismo. Tô parafraseando, cara. Não existe o racismo, não tem isso. Um branco falou. Não é o caso de ser branco, é um deputado federal brasileiro. Assim, é um deputado federal brasileiro. Falando que não existe racismo, assim, não existe essa coisa, e essa coisa de baderneiros irem para a rua protestar contra uma coisa que não existe. Aí ele só se esqueceu da Jéssica, só se esqueceu, né, do João Pedro, só se esqueceu de várias coisas que acontecem no Brasil, extermínio de comunidades negras, da falta de oportunidade de jovens negros para ingressar em universidades, escolas particulares. Ele só esqueceu desse detalhe. É um deputado federal eleito no Brasil, entendo? Brasil, que teve uma abolição da escravatura, onde os negros foram jogados à rua a pedir esmola. Por isso criou-se os guetos e as favelas, assim, uma boa explicação. Né? Então, assim, é bem prático. Bem prático isso. Então, vou voltar a falar. Deputado federal eleito no Brasil. Você concorda, Raoni? Bom, o Brasil aboliu a escravidão a Princesa Isabel assinou a lei que libertou os escravos, né? Segundo contam, há 132 anos. 132 anos. São duas gerações, certo? Por exemplo, o meu avô pode ter sido escravo,
Tinha uma tranquilamente. tia minha que foi Né? escrava, só ela morreu, mas minha tia minha era escrava. Minha bisavó de Petrópolis, ela foi escrava também. Então, só para a gente poder contextualizar. Duas gerações. Duas gerações. Então, falar que não existe racismo no Brasil só pode ser duas coisas: ignorância ou falta de caráter. Vindo de quem veio, eu acredito que sejam as duas coisas. Certo? Então, o que acontece é o seguinte: quando os negros foram libertos, eu até vi essa semana, acho que vocês viram aí nas redes sociais, quem me segue sabe que eu sou muito ativo no debate, vez ou outra perca a paciência mesmo, sou de carne e osso. Vez ou outra. E tem hora que não dá para a gente ficar mantendo a linha, bancando a Princesa Isabel, não. Tem hora que a gente sai do prumo e, enfim, estamos aí para o que der a gente resolve. Enfim, mas o que eu vejo é que no Brasil existe dois tipos de pessoas: as que reconhecem o racismo e as que ignoram o racismo por uma dessas duas razões ou pelas duas. E quando a pessoa diz que não existe racismo no nosso país, e aí não só no futebol, mas em todos os espectros da sociedade, todos os segmentos, ela já está sendo racista, entendeu? Porque ela ignora a história do nosso país. Ela ignora a história do Brasil, porque como as favelas surgiram? Por que elas surgiram? Por que o termo? Por que a origem do termo marginal? Vamos analisar algumas terminologias no Brasil. As pessoas os marginais viviam à margem da lei. À margem da lei, beleza. Muitos negros viveram como indigentes, morreram como indigentes, morreram sem documentos, sem nada. Foram abandonados à própria sorte. E aí uma pessoa que é abandonada à própria sorte se junta com outra pessoa abandonada à própria sorte, tem um filho, o filho também não tem perspectiva nenhuma, o Estado não ajudou. Aí eu li algumas coisas e são discursos paupérrimos, pessoas que falam, os asiáticos também vieram para o Brasil. Meu querido, eles vieram por vontade própria. Ninguém colocou o japonês num navio em que cabiam 10 pessoas e colocava 50. E quantos não morriam ali? E o fedor de mijo, de cocô quando comia. Enfim, a coisa é ridícula. Aí você quer comparar uma imigração com tráfico de pessoas? É ridículo, vergonhoso. Entendeu? Então, Sérgio, assim, e aí trazendo para o futebol, nós temos eu vou fazer uma pequena brincadeira aqui, se os amigos me permitem, os nossos amigos que estão nos acompanhando me permitem também. Eu estava, semana o debate acerca do racismo ganhou força depois da morte, não tem nem palavra para classificar aquilo, do George Floyd nos Estados Unidos, que foi um tweet da Conmebol, né? Se colocando o perfil da Libertadores, se colocando contra o racismo. Eu achei uma das coisas mais poéticas que eu vi na vida, porque a Conmebol é aquela instituição que manda fazer jogos com portões fechados por causa de uma bandeira, mas só aplica multa de $5 mil para torcedor que fica imitando macaco quando o jogador brasileiro vai lá. Então, eu vi aquilo ali e achei engraçado. Então, assim, é como se o deputado do Brasil, citado por você aí, Nixon, dissesse que vidas pretas importam. Alguns debates a gente fica, como eu disse, fica um pouco chateado, perde a linha.
mas tem que fazer. O esporte é um meio racista, não só o futebol. O Lewis Hamilton fez um comentário, eu fiquei até assim um pouco... eu compreendi a fala dele, porque ele diz assim, parece que eu estou sozinho aqui, né? Ele se referia à Fórmula 1 por inteiro. E ele disse assim, parece que eu estou sozinho aqui. E de fato ele está sozinho. O cara é o único. Quantos negros a gente tem no grid? É isso que eu ia falar aqui agora. Engenheiros. Quantos engenheiros-chefes de equipe são negros na Fórmula 1? Quantos? Mas aí você vai e diz assim, mas os negros não chegaram lá por demérito deles. Cara, tem país de ascendência negra que tem lugar que falta água para beber. Vamos devagar com as coisas. Meritocracia é um negócio que você tem que estabelecer em alguns pontos. Exemplo, esporte de rendimento é meritocracia, beleza. Quem tem que jogar é quem está melhor. Quem tem que jogar é quem está melhor. Você tem que respeitar quem está melhor, beleza. Alguns critérios a gente discute. Por exemplo, eu passei um período fora das redes sociais ano passado, entre julho e dezembro, por aí, eu passei um período fora do Twitter. A gente conversou sobre isso. E eu achava o Jorge Jesus extremamente paneleiro. Porque a ideia dele era jogar com aquele 11 e não explorava o elenco. Ele explorou o elenco porque foi forçado. Mas o cara foi campeão de brasileiro e da Libertadores em 24 horas. Eu vou fazer o quê? Eu vou questionar? O cara é um meritocrata puro. No esporte é aquilo ali, mas na vida não é. Então, e o esporte, ele é um pouco... Ele é racista, assim... Ele é racista na essência. Porque ele, como o esporte de rendimento exige que os melhores se destaquem, é natural que em alguns deles os negros fiquem de fora. Por exemplo, você vai assistir um Open dos Estados Unidos de tênis, tá lá o Joe Wilfried Tsonga sozinho. Entendeu? E o cara é de família francesa, mas é um jovem que foi adotado, um rapaz que foi adotado quando era criança, os pais adotivos são ricos, deram a ele condição de ser tenista. Mas quantos tenistas você... Aí você vê no golfe, tá lá o nosso querido... Me ajudem? Tiger Woods. Sozinho. Entendeu? E aí você... E se eu for puxar aqui para vocês nomes negros que se destacaram no esporte, os caras estão sempre sozinhos e são sempre destaques. Mas, vamos lá. Lewis Hamilton, Tiger Woods, e mais. A gente vai puxando aqui, os nomes vão aparecendo. Tem esportes que é dominado por negro. Quanto tempo vocês viram um campeão olímpico dos 100 metros que não foi negro? 100 metros rasos. Quanto tempo vocês viram? Quantas vezes vocês viram um campeão olímpico? As últimas 3, quem ganhou foi o Bolt. As últimas 3 o Bolt ganhou. No Brasil ele correu olhando para o relógio. Não tinha um adversário para ele. O cara correu olhando para o relógio. Só para pontuar nisso que você está falando, Raoni, rapidinho, olha só. Eu tive conversando com a minha filha em casa e tal, eu fiz a seguinte pergunta para ela: o movimento e tal, aí tem um influencer brasileiro que falou que é racismo e tal. Quantos influencers são negros? Quantos escritores brasileiros você pega são negros? Quantos apresentadores de esporte no Brasil são negros? São principais, são âncoras negros. Eu não estou falando dando aquele tapinha, não, aquela maquiagem para ficar mais escurinho, não, fazer um blackface, não. Estou falando negro mesmo. Passou de 6 horas, amigo. Tá ali.
Quantos? Quantos intelectuais negros nós temos no Brasil? A pergunta que tem que fazer é o seguinte: o Brasil, estruturalmente, é criado para massacrar o negro. Porque nos esportes de contato, você tem os negros. No esporte de força, você tem os negros. Vou até pedir perdão ao Sérgio, ele está querendo falar e eu estou... o pior, sabe o que é? É que o branqueamento da história do Brasil, certo? Tem negros que foram importantíssimos para a história do país ao longo e as pessoas querem colocar essas pessoas como pessoas brancas, entendeu? Tem um site que faz que colore as imagens de pessoas importantes da nossa história, Machado de Assis, pessoas que a gente só tem fotos, que não tem fotos coloridas delas. E muitas dessas pessoas são negras. E é porque os nomes me fugiram agora, enfim, eu tinha até feito uma nota mental disso, mas minha mente me trai aqui e tudo bem. Muitas dessas pessoas são negras e eu li nos comentários, como assim fulanito é negro? Como assim fulanito é negro? Como assim? E eu lembrei de um vídeo do nosso querido saudoso Cassius Clay, Muhammad Ali, né? Eu vi esse vídeo esse dia. Conversando com a mãe dele, ele perguntou por que Jesus é branco, de olhos azuis. Aí, por que na Santa Ceia, só tem gente branca, loira, bonita? Aí ele olha para a mãe dele e diz, entendi. Talvez se algum apóstolo de Jesus fosse negro, certamente ele estaria servindo as mesas, limpando tudo, lavando a louça e tal, estaria ocupado com os afazeres. Não tem. A história da humanidade ela é feita para... Então, a gente tem Monumental aos Bandeirantes, né? Enfim, tanta gente aí que fez tanto mal para os negros, escravagistas declarados, que são considerados heróis nacionais. E eu estou gostando desse movimento americano de destruição dessas estátuas, desses estátuas, desses monumentos, né? De pessoas que marcaram época de uma forma, conseguiram lucro, mas a que custo? Certo? Por exemplo, a Alemanha teve crescimentos econômicos absurdos na era de Hitler. Certo? Então, beleza, a Alemanha é uma das potências mundiais, com um legado do governo nazista, e nem por isso os caras têm estátua de Hitler lá. Então, por que tem que ter estátua de cara que construiu cidades, desbravou áreas até então desconhecidas, às custas de vida de negro? Lá, na Bélgica, eu achei uma coisa sensacional. O contexto do monumento ao rei Leopoldo foi totalmente mudado. Porque todo dia o pessoal limpava a estátua, o monumento, um busto do rei Leopoldo. Toda vida o pessoal ia lá, fazia a manutenção. Durante o dia, outra pessoa ia lá, pintava ele de vermelho. Aí no dia seguinte, a pessoa ia lá, limpava. Quando chegava no outro dia, estava lá pintado de vermelho de novo. Perceberam que não iam parar de fazer aquilo. Então, tiraram a estátua do rei Leopoldo daquele lugar, colocaram, em vez de ser um lugar onde ele é enaltecido, colocaram ele num lugar onde ele ia ser somente lembrado. É o Museu das Estátuas, né? Isso. É um de lembrança de estátuas. Então, aí as pessoas, cada um vai lembrar dele da forma como quiser. Uma pessoa vai lembrar dele porque ele foi um rei importante para a história da Bélgica, pelos motivos que a gente julga qual é, mas era um rei também que ordenava que arrancassem mãos de crianças que não produzissem o suficiente. Lá
do nosso democrata, onde é, Nixon? Você falou lá no começo da live, lá no... Oi? Congo, Da né? República Democrática do Congo. Então, eu... E domingo eu perdi as estribeiras. Não aguentei, porque a pessoa abre a boca para dizer assim, não tem argumento aqui como os negros não tinham na senzala. Enfim, você quer me ofender, você me chama de qualquer coisa, você fala comigo se você quiser, mas eu achei uma coisa pesada, eu fiquei muito chateado e eu já tinha colocado na minha cabeça que eu ia evitar falar sobre alguns temas, inclusive o tema o racismo foi bastante debatido durante o Big Brother Brasil, um reality show ali. Eu evitei falar sobre a pauta, sobre isso durante o programa, porque eu não vi que aquele não era o local adequado para se falar sobre o tema. Mas quando você vê que as pessoas estão passando do limite, tem hora que não dá, você tem que abrir a boca e, enfim, falar do jeito que você tem que falar mesmo. E fogo nos racistas. E aí, Sérgio, é fogo no racista mesmo, Sérgio? Bom, para começar, Mestre Splinter era para ter matado todos eles que estavam lá no esgoto, né? 2018 começa a tal normalidade, o famoso mimimi. Preconceito contra LGBT, mimimi. Preconceito contra gente com problema mental, mimimi. Preconceito contra o racismo, é mimimi. O argumento é, mas tem um monte de negro que é racista. Tá, e aí? O que tem? Qual o problema? Existe. Como existiu negros escravizando negros. Como existia um capitão do mato, parafraseando aquele velho político, que açoitava negros. Aí, quando aquele velho político falou isso, é um absurdo. Por que é um absurdo? Ele foi processado. E ele foi processado. E ele chama de novo. Chama de novo. E é tão absurdo ele falar daquela forma que o presidente da Fundação Palmares falou o quê? Fez o quê? Até agora, o que ele fez? Ele diz que Zumbi de Palmares é um grandíssimo filho daquilo, que racismo é mimimi. Qual foi a frase que ele falou mesmo que eu esqueci? É corja, né? Corja maldita. É. Qual é a cor da pele dele? Ele é racista? Ele é racista, ele é negro. Por que ele é racista sendo negro? Para mim, é aquela pessoa que não aceita a sua própria cor de pele, porque ele se sente inferior. Porque o cara que briga contra o racismo, ele não se sente inferior ao branco, ao amarelo. Agora, o negro que diz que não é que o negro que é racista, para mim é simplesmente o fato dele se sentir inferior. Então, para ele se sentir inferior, ele se junta àqueles que são superiores. Então, por exemplo, a Alcione falou, né, que a vontade que ela tinha era de dar uma porrada nele, não foi isso que ela falou? Esbofetear. Ela chegou a falar. Esbofetear. Aí o que foi que ele falou dela? Alcione, eu desprezo suas declarações, assim como a sua insuportável música. Ou seja, um cara que não era ninguém, falando da Alcione, uma negra, mulher que veio lá do Maranhão, que lutou, que batalhou, independente de tudo, foi lá e fez. Mas se tornou mimimi. Eu digo o seguinte, se dependesse do Sérgio Camargo, a Fundação Palmares teria um outro nome. Sabe qual? Fundação Casagrande. A coisa no Brasil é assim, o Sérgio Camargo, ele ilustra muito um pensamento de tanto jogarem para debaixo do tapete, que não existe, porque eu cresci ouvindo a seguinte frase, não, aqui não existe racismo, aqui não existe racismo. E eu sempre briguei muito com colegas meus, que eu falava assim, gente, eu entrava num estabelecimento comercial, assim, para jantar, para almoçar, né, até mesmo para comprar alguma coisa, eu falava assim, olha só, quantos negros tem aqui dentro? Comprando, tendo patrão, quantos tem aqui?
Ah, você está de pirraça. Não. Existe um preconceito, existe um racismo estrutural. É feito para isso. Nas escolas particulares, você vai nas escolas particulares, teve um problema aí no Rio há pouco tempo, de uma menina, do pessoal, racismo com a menina ali. Você vai nas escolas particulares, você olha nas escolas particulares, por sala, se você achar 3 negros é muito. Vai nas faculdades. Na minha turma tem 2. Vai na faculdade, nas faculdades, você tem a mesma coisa. Aí o cara, mas é difícil. Aí assim, eu sou favorável, assim, eu sei que o Brasil tem uma dívida social com os negros enorme. Aí só para Impagável também. Impagável, não tem como. Mas a cota chama, não é meritocracia. Amigo, nesse momento a gente precisa das cotas. Tem que ter acesso à universidade. Outra coisa, o Brasil ainda assim, tem que se fazer tem que fazer a cota social. Sou favorável, porque quando você faz a cota social também, você vai atingir o bolsão, que muita gente não vai ter um bolsão aí, um bolsão da pobreza que ninguém chega. Só que quando você chega lá, a maioria é negro, amigo. Então, aí o cara vem falar assim, não, mas não existe racismo no Brasil. Não existe, não? O Congresso Nacional, parceiro. O cara que faz isso, ele é um racista. O Congresso Nacional. Pega o Congresso Nacional. Pega o Jornal Nacional, o Jornal da Record. Pega o Jornal da Rede TV. A CNN. A CNN falando isso, o movimento negro e tal, e você olha para a bancada, só tem lourinho, parceiro. Só tem ariano naquela brincadeira lá. Aí o cara, não, nós somos brancos, então a nossa situação é diferente. Me ajuda, né, cara? Me ajuda. É estrutural demais. Eu vou pegar um trechinho comum aí, Sérgio, desse político que você falou. Durante uma entrevista em 2018, o pessoal falou assim, você é muito... Esse seu temperamento explosivo, por que você é dessa forma? Aí ele disse, vamos olhar aqui para vocês. Salvo engano, eram 8 entrevistadores. Vamos olhar aqui. Todo mundo branco, todo mundo classe média alta, todo mundo vai para casa no seu carro, com ar-condicionado, seu apartamento, vai dormir bem. Todo mundo tem uma vida legal. Eu sou uma pessoa abonada também, mas às custas de muito trabalho. Mas quantas pessoas vão saber dessa entrevista por outra pessoa? Quantas pessoas vão saber do que a gente está falando aqui, sendo que elas são vítimas reais do que a gente debate? Então, como é que a gente fica? Como é que você consegue olhar para as mazelas do Brasil e ter serenidade? Então, vocês estão cobrando isso de mim, enquanto eu cobro que vocês tenham a mesma atitude que eu. A gente precisa... Aí eu achei legal. A gente precisa de pessoas com temperamento pesado, mas com ideias boas. Nesse caso, o temperamento tem que ser muito pesado. Amigos, eu adoraria uma pessoa com temperamento, com a forma grossa de falar, enfim. Eu não quero uma pessoa polida, que fale bonitinho. Eu não faço questão que seja isso. Eu quero que a pessoa seja, que tenha bom caráter, que seja trabalhador e que reconheça as necessidades do país. Agora, o cara ignorante, grosso, racista, ao extremo. Não sou racista, até tenho amigos negros. Eu acho a pior coisa que eu posso dizer. Não. Essa não supera. Essa não supera o seguinte, você é um negro de alma branca. Essa não supera. Então, eu adoraria que se fosse uma pessoa, vou citar o próprio presidente, certo? Se ele fosse uma pessoa de boas ideias de verdade, com boas ideias, com
com pensamentos, com planos positivos para resolver os problemas do nosso país, me incomodar com o comportamento dele, o jeitão grosseiro, não me incomodar com isso não, cara. Qualquer pessoa que tenha 3, 4 neurônios, que raciocine e que entenda o momento que a gente está passando, não ia fazer o que ele faz. Imagine, eu tenho certeza que a gente estaria discutindo aqui a classificação depois de 3, 4 rodadas do Brasileirão. Eu tenho certeza plena, se a gente tivesse um líder lá atrás, em março, se o cara dissesse assim, gente, vamos fechar, fecha tudo, só vai funcionar o essencial, só vai funcionar posto de gasolina, só vai funcionar supermercado, alimentação, farmácia, só. E os serviços públicos básicos, judiciário, legislativo, só vai funcionar o essencial. O resto para. Eu estou mandando, eu sou presidente, eu vou mandar parar. Ponto final. Apresentar a economia. O sangue dá na canela, a gente estuda como é que salva depois. Agora eu quero salvar a vida. Pronto. Mas não, o cara vai para a rua. O cara ignora. Alguém que não tenha preço a vida não vai parar isso. Eu tenho certeza que se ele fizesse. Se você fechasse o Brasil por 30 dias, de verdade, deixando só o essencial funcionar, fechasse o país de cima a baixo, por 30 dias, a gente estaria debatendo agora a 4ª, 5ª rodada do Brasileirão com tranquilidade. Entendeu? Porque o país tem potencial para isso. Mas quem mais subestima a capacidade do país é que devia elogiar. É quem deveria apostar no brasileiro. Eu fico extremamente chateado com algumas coisas, porque é inadmissível. E quando vem o sujeito dizer que o negro é sem fala, inclusive na senzala, pelo amor de Deus, meu amigo. Não tem paciência. O grande problema a gente existe. Sabe o que acontece? A gente está num momento que, se a gente ficar falando de flores, não vai mudar nada. Entendeu? O Brasil já passou desse momento de falar de flores. Não adianta. Não adianta. Contra o racismo, não adianta. É fogo nos racistas, literalmente. Porque não adianta mais ficar com esse blá-blá-blázinho. Entendeu? Não adianta mais. Não. Foi uma piada mal colocada. Foi uma palavra maldita. Não, aquilo ali tá nele. A pessoa vai e fala, ela é racista. Racista tem que aprender. Enquanto esse Brasil, enquanto o país não começar a aprender as pessoas racistas, não adianta, não vai acontecer nada. Ó, eu gostaria só de terminar essa minha fala, que a gente já está chegando para o final na live, com dois um poema e o outro uma frase de um outro escritor que eu vou falar. Nesse caso aqui eu vou falar pelo escritor Bertold Brecht. Primeiro, levaram os negros, mas não me importei com isso. Eu não era negro. Em segundo, levaram alguns operários, mas eu também não me importei com isso. Eu também não era operário. Depois, prenderam os miseráveis, mas eu também não me importei com isso, porque eu não sou miserável. Depois, agarraram os desempregados. Mas como eu tenho meu emprego, também não me importei. Agora estão me levando, mas já é tarde. Como eu não me importei com ninguém, ninguém se importa comigo. E aí, Bob Marley tem uma frase muito boa que eu sempre gostei em relação ao racismo. Quando os negros se unirem, os brancos e os chineses também o farão. Mas é preciso primeiro que os negros se unam. É isso, meus amigos. Só para a gente poder finalizar aqui, gente, vamos falar um pouquinho sobre o impedimento, o assunto racismo. A gente vai ter assunto para 5 anos de conversa. O impedimento do governador do Rio de Janeiro tomou uma alavancada de 69-0. O negócio ficou totalmente complicado. Teremos impedimento histórico no Rio de Janeiro? Ou não? Eu acredito que não. Não. Não? Que isso, gente? Obviamente que não. Por que não? Fala para mim. Posso ser bem honesto?
Os amigos que são do Rio de Janeiro, vou pedir desculpa a vocês por isso, tá? Eu tenho razões para acreditar. E eu vou explicar, a gente vai conversar sobre isso depois. Eu tenho razões para acreditar que é melhor que ele não caia, pelo menos não agora. Pelo menos não esse ano. Certo? Porque o impeachment do Wilson Witzel tem uma conotação política gravíssima, que envolve uma coisa muito maior, que é uma coisa pessoal minha. Eu não posso falar assim abertamente porque eu não tenho provas. A gente está no streaming aqui e eu posso produzir algo que pode gerar provas contra mim, enfim. Mas eu acredito que, no momento, seja interessante que ele permaneça no cargo, pelo menos até o final desse ano. Caso aconteça o que eu penso, enfim, nós temos nossos debates privados, eu posso compartilhar com vocês isso numa boa. Caso aconteça o que eu estou pensando que é o caminho, enfim, aí depois ele pode ir para ser condenado ao paredão na Coreia do Norte, que eu não estou nem aí com ele. Mas, pelo menos até o final de um procedimento que está em curso, eu quero que ele permaneça. E por isso eu vou pedir desculpas aos amigos cariocas, aos amigos fluminenses aí, os amigos do Rio de Janeiro, já que o Witzel é uma pessoa tão ruim, um governador nitidamente ruim, incompetente, e que parece não ter boa fé com o povo carioca. Na verdade, o nosso governador, ele é complicado, né, gente? Assim, eu não sou favorável ao impedimento, mas pelo andar da carruagem, não sei. Gente, estamos chegando assim, vamos encerrar. Deu 5 minutinhos de papo só sobre o impedimento. Na próxima live... Deixa eu dar um pitaco aí nessa questão aí do Witzel. Pode falar, meu querido. Eu esqueci de você, né, Sérgio? Assim como o Nixon, como o Raoni, eu acredito também que ele não será impedido. Por quê? Vai acontecer no Rio de Janeiro a mesma coisa que aconteceu no governo de Michel Temer. Quem vai governar o estado do Rio de Janeiro será a Assembleia Legislativa. A Assembleia Legislativa mostrou para o Witzel o seguinte: ou faz junto ou não faz. Por quê? 69 significa que nem quem é do PSC, que é o partido dele, votou junto dele. Isso é inacreditável, isso é inédito. E o pior, o André Siciliano, que é macaco velho de Alerj, sabia que isso ia acontecer e foi por isso que ele fez aquela audiência, porque ele não precisava fazer aquilo para abrir o processo de impeachment. Ele sozinho abriria o processo. Mas ele quis mostrar ao governador, tá vendo? O que você está fazendo não está errado, não está legal. Alguma coisa que o senhor está fazendo está errado. Aí agora vai começar a costurar os cargos, vai entregar cargo, e quem vai governar vai ser a Assembleia Legislativa, assim como foi no governo Temer. Porque o governo Temer, para não cair naquela denúncia do Janot, ele teve que vender até a alma. Vendeu a alma, quem governou foi o Congresso Nacional, e ele ficou ali como fantoche. Ele foi fantoche do Congresso, assim como o Dilma foi fantoche do Lula na presidência. Ou seja, tivemos 2 fantoches. E vai acontecer isso aqui. Em relação ao que o Raoni está falando, também concordo muito. Se Witzel sair agora, é perigoso para o próximo candidato a governador do estado do Rio de Janeiro. Já não basta ter o Witzel, que é um projetinho de... Não vou dizer o nome aqui. Porque ia ficar difícil falar o nome, porque a gente está no streaming ao vivo, então não dá para falar o que eu acho dele. A tendência é que venha coisa pior. Já imaginou se vem para candidato a governador e com chance de ganhar? Aquele rapaz lá que ajudou lá a quebrar a placa da Marielle. Já imaginaram?
Se ele cai agora, esse tipo de gente ganha força aqui no Rio de Janeiro. Porque a esquerda no Rio de Janeiro inexiste. A esquerda no Rio de Janeiro inexiste. Assim como está inexistindo no Brasil. Ou a esquerda do Brasil toma um rumo. Na verdade, Sérgio, na verdade, o caso não é esquerda, não é direita. O caso é que os projetos para o Brasil precisam ser mais delineados. O projeto para o Rio precisa ser mais delineado. A gente não está falando de um partido de dois. Não, quando eu digo esquerda, eu estou dizendo na questão do seguinte: a questão desse cara, dessas pessoas, eles não são nem de esquerda nem de direita, eles são extremistas. São pessoas que não estão pensando no coletivo, eles estão pensando na maioria. Bom, a supremacia, minha supremacia é essa, e dane-se o resto. Precisa de alguém, mesmo que seja de esquerda ou de direita, que tenha o diálogo como sua maior qualidade. Porque o Witzel não é um cara de diálogo, não é. O vice-prefeito também não é. Vice-governador. O vice-governador também não é. O Crivella também não é. E qual é a chance de entrar um cara parecido com eles hoje, no Rio de Janeiro? É enorme. Ou a galera se junta para não deixar isso acontecer novamente, ou o Rio de Janeiro está fadado a piores coisas, inclusive vindo da polícia militar. Calma, jovem, calma, respira nesse exato momento, respira muito fundo. Aqui, gente, nós estamos terminando a nossa live no meio-campo de hoje. Lembrando a você que nos acompanha essa hora, de manhã, de tarde ou de noite, pela madrugada, não importa. Nós estaremos aí, dia 22, também conhecido como segunda-feira da semana que vem, às 21 horas, recebendo mesmo? André Rocha, o cara. André Rocha, show, sensacional. Sensacional, André Rocha. Vamos bater um passo. Se preparem que lá vem pedrada. Vamos bater um papo rubro-negro também, né? Então vamos conversar com o André sobre muita coisa, sobre cotidiano, sobre essa vida do Brasil, esse Brasil brasileiro que nós vivemos aqui hoje, sem governo, segue a qualquer coisa. A República Democrática Brasileira segue muito bem. Ô, Nixon, lembra para mim quais são as redes sociais mesmo do nosso canal? Nós temos no Twitter, no meio-campo, _20, no Instagram, no meio-campo, no YouTube, no meio-campo, é tudo no meio-campo. Tudo no meio-campo. Você bota lá no meio-campo, você vai achar a gente. Lá que começa tudo. Tudo começa ali. Então aqui a gente vai bater papo, a gente bate papo sobre tudo. Então, para você que nos acompanhou até agora, muito obrigado. Valeu. São quase 2 horas de papo. O papo rende, o papo vai e tal. Era para ser 75 minutos, gente. Era, mas a gente vai se... Estamos nos acréscimos. Então, assim, essa é a prorrogação. Então, não vai ter prorrogação na próxima vez. Seremos apenas 90 minutos, não mais do que isso. E é promessa que vai ser cumprida. Beleza? Rony, o seu abraço. Um abraço, meus amigos. A gente planeja falar 75 minutos, mas aí a gente vai para 2 horas, porque a conversa é boa, o papo é bom, a gente fala coisas sérias, mas sempre troca momentos engraçados, enfim. Quando a conversa é boa, é natural que renda. Se a conversa deixar de render, vai perder a graça. A gente vai se ajeitar com o tempo, mas no dia que parar de render, que parar de ser prazeroso, o programa perde a razão de existir. Então, mais uma vez, foi um prazer. Segunda que vem estaremos de volta aí com o nosso querido André Rocha para, mais uma vez, conversarmos até onde der. Sérgio. Bom, galera, boa noite. Obrigado para quem está acompanhando o nosso programa. Esse é o nosso segundo programa. Vem coisas muito boas por aí. Tem contatos legais, pessoas que estão disponíveis a falar com a gente, a falar sobre tudo, futebol, política. Aqui a gente vai falar de tudo, religião, não tem isso. E tomara que na próxima segunda estejamos aqui todos nós completos, com o nosso amigo Ricardo, que hoje não estava aqui, hoje o time está jogando desfalcado.
E é isso. Um abraço a todos e valeu, obrigado. Até a próxima. Antes de ir embora, rapidinho, eu queria agradecer aí a família do Sérgio, que não perdem, viu? Todo mundo aí da família Ribeiro que assiste. Obrigado, pessoal. Um abraço aí para todo mundo. Lembrando aí, um abraço ao nosso amigo Ricardo, um abraço ao nosso amigo Renato Pontes, também que nos acompanha, a todo mundo aí que está dando aqui a prestigiada de primeira linha. Segunda-feira, dia 22/6, às 21 horas, que live no Meio Campo com o André Rocha. Não percam. Um abraço e até mais. Saudações. Vai. Muito, né?